E agora vamos falar sobre o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, com uma entrevista especial com o professor Cassius Kennedy. Olá a todos, ontem foi Dia da Consciência Negra e para falar sobre essa data, os avanços dela, eu recebo aqui o professor e vereador eleito Cassius Kennedy. Cassius, obrigado por estar com a gente na TV Cultura Paracatu. Olá, Cláudio, telespectadores da TVC, sempre importante estar aqui, esse trabalho que vocês fazem. Vamos conversar um pouco, né, sobre esse dia, sobre essa semana e o que a gente tem de contribuição e de avanços, né, sobre o feriado e, enfim, a luta, né, por igualdade racial aqui no nosso país. Cassius, do seu ponto de vista, qual foi a importância de colocar essa data como feriado nacional? Contextualizando, né, Cláudio, a data, desde 2003, ela já é lembrada no calendário escolar, então ela é muito importante desde então. Algumas cidades e estados já adotavam como um feriado e, a partir desse ano, de 2024, está instituído no calendário nacional. Então é muito importante porque é uma data de resistência. A gente não pode simplesmente tratar como mais um feriado, mais um dia que não se trabalha ou que não vai à escola, mas ao contrário, lembrar que é uma data de luta para que a gente consiga, por meio da data, por meio desses símbolos, alcançar uma igualdade racial. Professor, e como o senhor acha que deve trabalhar nessa educação antirracista nas escolas? Quais os mecanismos para avançar ainda mais e isso trabalhar com crianças, jovens e adultos em relação a isso? Importante. A educação é um dos meios, se não mais eficiente, para poder combater o racismo ou qualquer outro problema que a gente tenha, né? Qualquer campanha que a gente faça na escola tem um poder maior, porque as crianças têm essa capacidade de entender, de multiplicar, de levar para casa, né? Desde questões de saúde até questões sociais, históricas, como é o caso do racismo. Então é muito importante que não seja só no dia 20 de novembro ou só na Semana da Consciência Negra. Nós precisamos tratar isso ao longo do ano escolar inteiro, porque a gente distribui ao longo das disciplinas, dos exemplos, das matérias, de ações que as pessoas negras, africanas ou descendentes africanas, contribui tanto quanto qualquer outra pessoa no Brasil. Então, não deixar só para o mês de novembro. E utilizar autores negros, a parte da cultura negra, utilizar exemplos, combater qualquer prática de racismo dentro da escola, é função nossa como educadores, como gestores. Então, o ambiente escolar é o mais importante para a gente conseguir fazer isso. Professor, e quais os avanços, né, em um âmbito geral em relação a essa educação antirracista aplicada nos dias de hoje? Como o senhor bem disse, não falar apenas em novembro, apenas no dia 20, tirar uma folga, né, de feriado, mas como vem sendo aí, acontecendo no Brasil, a gente viu recentemente, né, o caso do Vini Júnior, que aquele sempre é alvo disso. Qual a visão do senhor em relação a essa atmosfera? O exemplo do Vini Júnior é um bom exemplo de como que não basta ter dinheiro, não basta ser famoso ou ter sucesso, né? Qualquer pessoa, por conta da cor ou das características fenotípicas de uma pessoa negra, está suscetível a passar por uma situação de constrangimento, de racismo, de violência, de exclusão. E usar esse em sala de aula é ótimo, para os meninos entenderem como que uma pessoa extremamente habilidosa, de visibilidade mundial, como o Vini Júnior, ele passa por isso também, né? Como que uma pessoa um jogador de futebol, ele precisa se preocupar em como jogar, né? Como levar alegria, como marcar o gol, como defender. Ele tem mais do que isso. Ele precisa saber como que ele vai comemorar, como que ele vai reagir, se ele for ofendido no estádio, como que ele vai responder isso, como que vai ser a coletiva de imprensa dele depois. São coisas que uma pessoa que não é negra não sabe o que é, não consegue passar por isso. Então a gente tem desafios imensos assim dentro da educação e dentro de uma sociedade como a nossa. Não dá para falar que o problema já passou, ele está longe de ser resolvido, mas a gente percebe, por meio da adesão das escolas, dos profissionais, que muitas medidas são tomadas. Eu vejo, Cláudio, eu estou em sala de aula, eu vejo, assim, dos meus alunos, que é cada vez menor a questão de raça, como é também de sexualidade, por exemplo. Você não vê os alunos comentando por conta da cor da pele, por conta do cabelo que ele tem, por conta do formato do nariz. Na época em que eu estava na escola, por exemplo, era muito comum piadas que a gente achava que era piada, né? Quando na verdade é reprodução do racismo. Vários casos de bullying que aconteciam na escola. E eu vejo isso acontecendo muito mesmo, falo mesmo, dentro da sala de aula, de todos os níveis, trabalho na esfera pública e na esfera privada. Ainda acontece, nós precisamos coibir, mas essa geração que vem, ela vem muito melhor. Ela vem mais preparada para combater. A nossa
os nossos filhos, né, os meninos mais novos, eles têm uma consciência ambiental muito melhor, uma consciência social muito melhor, eles trabalham melhor a questão da diversidade, das diferenças, então isso é muito bom. A gente vem fazendo corretamente, o que a gente não pode fazer é parar. Então a educação antirracista começa com nós, mas a gente vai passar isso para que as futuras gerações sejam melhores do que nós fomos. Professor, e a ligação de Zumbi com essa data? Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Foi comentado muito nas redes sociais ontem também em relação a isso. Qual a ligação dele com essa data de ontem? Essa é a parte que eu mais gosto, né? Como professor de história, falar de Zumbi é fundamental. Essa data, dia 20 de novembro, celebra, na verdade, a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? 20 de novembro de 1695. Agora, por que celebrar a morte, né? É porque a morte de Zumbi é a resistência das pessoas escravizadas. Ele foi líder de um grande núcleo de resistência, que foi o Quilombo dos Palmares. Nós sabemos muito bem o que são quilombos, né? Aqui em Paracatu a gente tem 5 comunidades quilombolas e o Brasil todo tem esses lugares de resistência. Palmares teve entre 20 e 30 mil pessoas que resistiram por mais de 100 anos, produziam o seu próprio alimento, tinham a sua rede de sociabilidade, a sua resistência, e Zumbi foi esse líder, né? Ele que cresceu como uma pessoa livre, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Ele foi capturado, mas ele veio como uma pessoa livre, sempre próximo à Igreja Católica, aprendeu a ler e escrever, falava pelo menos 2 línguas, sabia muito de matemática. Então, é uma pessoa extremamente inteligente. Zumbi, ele recebe um chamado, retorna para o Quilombo dos Palmares e lá ele vai conduzir as pessoas para a liberdade. Discordando, inclusive, do apontamento dos líderes da época, ele achava que não tinha que ter um acordo com as pessoas brancas portuguesas que tinham a intenção de, no fundo, escravizar. Sim. Então, depois de uma emboscada, depois de muito tempo, Zumbi ele foi ferido e morto, e o dia 20 de novembro é de resistência. Não tem uma pessoa melhor. Talvez fosse uma mulher, porque a gente tem vários exemplos também de mulheres negras que lutaram muito ao longo da história do Brasil, mas hoje eu não vejo uma pessoa melhor para representar a consciência negra. E daí a importância, né? Muitas pessoas tentam substituir consciência negra por consciência humana, falam que todos são iguais. Nós deveríamos ser iguais, ser tratados iguais, mas nós não somos. Por isso Na realidade não é aplicado isso, né? Exatamente, por isso que a gente precisa de celebrar essas datas de resistência. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e trazer, né, essas questões tão importantes que estão aí inseridas no nosso dia a dia. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Cláudio, o pessoal da TVC. Muito obrigado, estou sempre disponível para esse e todos os outros assuntos. Professor, lembrando que hoje ainda o senhor vai falar lá na Câmara Municipal sobre esse tema, né? Sim, na verdade, até o final do mês tem muita agenda que a gente fala sobre isso. É muito importante, mais uma vez, utilizar o mês de novembro para isso, mas não só, a gente vai fazer isso de janeiro a dezembro. Mas sim, temos algumas agendas ainda na Câmara, algumas empresas e escolas que fazem um trabalho muito bacana também.